Irmãos, hoje eu estou aqui com a diaconisa Lana, com o presbítero Jefferson, e a gente vai contar a história desse casal. Eles viveram um grande milagre aqui e nós vamos contar um pouquinho para vocês o que Deus fez na vida deles. Presbítero, nos conta um pouco como foi que Deus fez a promessa que vocês iriam ter um filho. Bem, assim que a gente se casou, né, em um período, em um culto no lar, um pastor ele estava pregando a palavra de Deus, e nesse curto espaço de tempo que ele trouxe uma pequena palavra para nossas vidas, Deus usou ele para fazer uma promessa. E essa promessa, ele disse que nós teríamos ainda 2 filhos, né? E no passar do tempo, nós foi vendo o tempo passando, mas nada da promessa se cumpriu. Irmãos, e nós que conhecemos e acompanhamos a história deles, eles até que chegasse ao momento de Isaías, infelizmente, passaram por algumas perdas até que a promessa se concretizasse. Diaconisa Lana, nos fala um pouco como foi esse processo que vocês viveram de perdas. Foi um tempo muito doloroso. No ano de 2020, ali por volta do mês de setembro de 2020, eu descobri que estava grávida. A gente fez um exame de sangue, foi positivo, nós ficamos muito felizes. Mas logo após, quando eu completei 7 semanas de gestação, aonde eu tive a primeira perda, com 7 semanas de gestação, eu perdi o meu bebê de um aborto espontâneo, na verdade um aborto retido, onde eu não sangrei no primeiro momento, mas depois eu acabei perdendo o meu bebê. E ali foi um processo muito doloroso, onde eu fiquei muito frustrada, o sonho que meu esposo tinha de ser pai, e eu também estava com esse desejo, eu tinha muitos anos de casado já, e nós queríamos muito ser nossa família. E infelizmente tive a primeira perda. Quando foi no ano 2024, no ano passado, em março, eu acabei gerando novamente outra gravidez, ficamos muito felizes novamente. E mais uma vez eu tive um outro aborto. Com 4 semanas de gestação eu perdi novamente. Só que dessa vez foi diferente. Da outra vez a gente teve muito apoio dos nossos pastores, nossos amigos, irmãos da igreja, e ali eu consegui me levantar. Mas infelizmente, quando eu tive a segunda perca, me doeu muito, tanto que eu entrei num quadro depressivo. Eu falei para o esposo que eu não queria mais gerar, que eu não conseguiria dar filhos a ele. Eu falei até para ele que eu preciso procurar outra esposa, tá? Que a minha esposa, amor, procurar outra esposa, porque eu não consegui realizar o seu sonho. E aquilo me partiu muito o coração. Fiquei muito frustrada, foi um processo muito doloroso, porque imagina a gente perder uma criança, um bebê no ventre, e eu perdi outra novamente. Então assim, foi um baque muito grande, aonde foi muito doloroso para isso se levantar para mim, principalmente para mim se levantar foi muito doloroso, foi um processo bem difícil. Como foi, diaconisa Lana, presbítero, esse processo dessas perdas? Como que vocês enfrentaram? Qual foi a maior dificuldade nesse momento do processo das perdas? A maior dificuldade em que nós encontramos foi porque a primeira perda, né, foi um momento muito doloroso. A segunda perda também foi um momento muito doloroso. A segunda perda foi um momento muito maior de dor, porque a gente lembrava de tudo que Deus já tinha falado, das promessas. Nós via o inimigo soprar nos nossos ouvidos, dizendo: desiste, vocês nunca mais vai conseguir gerar. E aquilo começava a nos abalar, até mesmo a nossa fé, a nossa estrutura. A gente procurava ter fé, força em Deus, mesmo num momento, em um quadro que eu não tenho palavras para dizer, assim, para as pessoas, assim, em questão de superação, porque foi um momento muito complicado, aonde mais nós precisamos das pessoas. E quando a gente olhava para aquele quadro, a gente se sentia sufocado. A gente começou a se sentir sufocado porque começou a ouvir muitas dúvidas na nossa mente, muitas dúvidas do que será que a promessa ia se cumprir. E eu olhava para minha esposa, ela se derramando de lágrimas, entrando em depressão, pensando até mesmo pedindo a morte, e eu tentando ser forte, tentando levantar ela, tentando ainda com um pouco de força que me restava, tentar levantar ela espiritualmente para que ela não viesse
desistir, porque ela falava que não queria mais saber de nada, aonde ela já não acreditava mais nas promessas de Deus e começou a surgir aquela dúvida também no meu coração. Mas eu ainda falava para ela: tenha fé, assim como Deus fez na vida de Jó, na vida de muitas outras pessoas, Deus também pode fazer nas nossas vidas, né? E esse é o quadro mais doloroso que a gente passou e teve que enfrentar, foi o processo de suportar o momento da dor. Irmãos, depois desse grande testemunho de ouvir e ver como foi o processo deles nesse momento, agora a gente está aqui com um grande milagre, o Isaías, e eles contam um pouquinho desse vídeo, como é que foi e como está sendo agora esse momento de viver finalmente a promessa depois de tanto tempo. É muito gratificante a gente ver a promessa se cumprir diante das nossas vidas, porque desde quando Deus fez a promessa nas nossas vidas, 8 anos se passaram. Esse processo foi muito dolorido, os irmãos sabem, né? Mas após 8 anos, aqui está a nossa promessa. Aquilo que Deus falou na nossa vida se cumpriu. Embora o tempo viesse tentar provar o contrário, mas Deus ainda se mostrou fiel, que Ele ainda cumpre promessa. Meus irmãos, e com este pequeno testemunho, nós viemos aqui com uma força de fé, um ânimo para a sua vida, para que você não venha desistir das promessas de Deus. Ainda que o tempo venha tentar te mostrar o contrário, que as promessas de Deus nunca irão se cumprir na nossa vida, nós somos a prova viva, que mesmo no meio da perca, da dor, Deus ainda cumpre promessa e Ele ainda é fiel para poder fazer. Assim como nas nossas vidas, Deus também vai fazer na tua vida e na tua casa.